tudo bem? Me chamo Amanda e hoje nós vamos falar sobre Sansa Stark. Eu estava com vontade já de sair um pouco do assunto Targaryen, principalmente agora, depois que a série O Cavaleiro dos Sete Reinos terminou. Eu acho que nós podemos voltar a falar sobre outros assuntos. Começando já o vídeo, eu preciso dizer que talvez esse vídeo ele seja um pouco bastante parcial. Principalmente porque a Sansa Stark é uma das minhas personagens favoritas dentro das crônicas. Vamos começar pelo fato que ela foi literalmente a primeira personagem que eu sentei e assisti a história antes de todos os outros personagens. Então, para mim, ela sempre foi uma personagem muito compreensível em suas ações. Só que isso não se reflete a forma que o fandom e as outras pessoas veem ela. Então vamos contar aqui um pouquinho da história da Sansa Stark, como isso se desenrolou e um pouco da série também. Nos livros eu já terminei o primeiro livro, onde boa parte do motivo da Sansa Stark ser não muito bem aceita pelo fandom é da primeira parte da história, lá no primeiro livro, que é o Jogo dos Tronos. Nessa parte da história, ela tá tendo uma relação muito mais complicada com a Arya. Ela é bem mais nova do que as pessoas acham que ela é, né? Ela tem em torno dos seus 11, 12 anos nessa parte da história e ela vive dentro de uma bolha ali dentro de Winterfell, não tendo muito contato como é a vida fora dali, o que não é muito surpreendente, mas ela também é uma pessoa bastante educada, ela sabe e tem muito conhecimento sobre as casas dentro de Westeros. Ela é uma menina considerada muito inteligente e isso não é algo que as pessoas lembram quando falam dela. Ela é extremamente inteligente já no começo da história mesmo. Tem literalmente uma parte onde ela conhece ali pessoalmente o Renly Baratheon e também o cão, que é aquela parte onde ela tá passeando com a Lady. Eles já não estão mais em Winterfell, mas ela começa a falar com alguns cavaleiros ali perto de outras casas e ela começa citando nome por nome, mostrando que ela não literalmente ficava o dia inteiro falando do príncipe e bordando, muito pelo contrário, ela era uma pessoa extremamente inteligente e prestava atenção em suas matérias para chegar nos lugares já sabendo exatamente quem era quem, qual era o nome daquela casa e o que eles estavam fazendo ali. Ela tem uma visão de mundo muito interessante desde a primeira parte. Então, a gente já entendendo que a Sansa Stark não é apenas uma pessoa, uma criança ali perdida dentro dos meios dos nobres. Isso não é a realidade dela. Ela é uma pessoa que entende exatamente o que está acontecendo. E isso vai definir como ela vai fazer a sua política no futuro. Só que nesse momento, quando a gente entende, que é uma forma política, a forma que ela está agindo, as pessoas que estão lendo a história já não têm essa mesma percepção, principalmente por uma ideia meio equivocada que cria sobre ela nesse momento. Ela não é apenas uma pré-adolescente que sabe bordar. Bem, a gente pode chegar num dos pontos mais altos dentro desse livro, que é a parte dos lobos, da Sansa e da Arya contra o Joffrey. As pessoas basicamente esquecem que a primeira temporada dela é bem parecida, em muitos aspectos com o primeiro livro. Então, a gente pode acabar cruzando essas duas coisas e dizendo que elas não são tão diferentes assim, a forma que elas foram apresentadas. Só que as pessoas esquecem o motivo da Sansa Stark ter falado o que ela falou naquele momento, ter escondido o fato que o Joffrey tinha feito besteira também. Nesse ponto da história, ela não era apenas a Sansa Stark de Winterfell, ela era a futura rainha. Ela estava numa posição muito mais, não apenas privilegiada, mas muito importante e que tem uma pressão muito grande, ao mesmo tempo que ela estava ali curtindo o momento, literalmente, ela estava feliz por ser a futura rainha e de ser a futura esposa de Joffrey também. Ela não é tão obcecada assim pelo Joffrey quanto as pessoas acham que ela é. Isso passa uma percepção errada. Ela não tem tanta
essa mania de achar que o mundo dela é em volta do Joffrey não é apenas isso, e sim a possibilidade de se tornar rainha. E é claro que uma menina de 12 anos, se chegassem nela e falassem, você vai ser a futura rainha desse país, ela ficaria animadíssima, porque ela não entende exatamente qual é a pressão, como é a responsabilidade disso e também a parte ruim. Nesse ponto da história, ela era uma menina inocente, era, só que ela também era muito inteligente ao ponto de saber a forma que ela precisava se portar no meio, naquele meio. Para ela poder garantir essa posição, ela teria, e ela já sabia que algumas coisas ela teria que fechar os olhos quando o Joffrey fizesse. Nesse caso, foi o fato que o lobo da área literalmente atacou o Joffrey. Isso é algo canônico, isso não foi algo inventado. Isso realmente aconteceu contra o Joffrey. E ela sabia as consequências que poderia trazer não só para ela, mas principalmente para a própria área. Poderia se reverberar em toda a família dela. E isso seria um problema, né? Afinal, parecia, e ela já sentia que existia uma certa instabilidade entre a família Lannister e a família Stark. E ela não poderia se dar o luxo de ficar alimentando essa certa instabilidade, que assim, ela não gostaria de aceitar que aquilo estava acontecendo. Mas durante a leitura que eu tive dos capítulos da Sansa, eu senti que ela sabia sim que existia uma certa instabilidade ali. É claro que ela não sabia os pormenores, obviamente, mas ela sabia que tinha alguma coisa ali, entendeu? Que não estava totalmente tudo certo. E a forma que essa instabilidade seria curada seria possivelmente com o casamento dela com o Joffrey. Seria a forma que ela viu a situação, que tudo aquilo ali estaria muito mais acertado se ela garantisse o casamento. E para ela garantir aquele casamento que seria extremamente vantajoso, ela teria sim que fechar os olhos para várias situações, até porque ela foi ensinada que o rei e a rainha mandam e ponto final. Não existia um acordo ali. Ela não tinha essa noção de vida. Afinal, ela está numa relação ali muito mais complicada. Ela aprendeu vivendo assim, né? Não é à toa que a Catelyn e o Ned nunca a incentivaram a simplesmente peitar o Joffrey. Isso era uma característica da área. Era ela quem tinha esse tipo de posição, até porque ela era bem mais nova. A Sansa, ela aprendeu exatamente o contrário, e as pessoas esquecem disso, né? Esquecem que a forma que ela age, a forma que ela é educada, é porque ela foi educada pelo Ned e pela Cat, e eles consideravam a Sansa um grande prodígio para a idade dela, então fazia total sentido. A Sansa, ela não caiu muito longe do pé. Ela aprendeu tudo com seus pais. Uma das suas grandes virtudes é simplesmente a paciência, algo que a Arya, outros personagens não possuem. Ela tem uma paciência muito maior, muito mais tolerável, ela aceita muito mais as situações e ela acredita muito em músicas e em histórias de criança, digamos assim. As pessoas esquecem, né? Mas a Sansa é uma criança. Então, é natural que na hora que ela tá passando ali da sua pré-adolescência, ela ainda acredite nessas histórias. Tem uma parte que ela fala do Joffrey, né? Que ali nas músicas é muito comum os príncipes, quando acham um cervo branco, só encostem a mão nele e ele desaparece. E já com o Joffrey não é a mesma coisa, realmente o cervo vai de base, né? Não me lembro exatamente qual é o contexto da situação que ela lembra disso, mas isso é lembrado para ela, é a visão que ela tem aos poucos desse mundo, de uma certa ingenuidade, de sonhos muito grandes se quebrando ao longo da narrativa de uma forma muito brusca e muito rápida. As pessoas acham que durante ali as crônicas se passam muitos anos, e não é exatamente assim. Se passa, inclusive, muito pouco tempo exatamente com tudo acontecendo na vida da Sansa. O motivo da Sansa ter escondido que ela não sabia de nada, que ela não estava ali sabendo de nada, que ela tinha esquecido na hora que ela foi questionada pela rainha e pelo rei, foi porque era a posição mais confortável, inclusive para salvar a Arya de um certo condenamento.
Porque a Arya, ela não tava ali apenas mexendo com o Joffrey, ela tava mexendo com o futuro rei, né, de Westeros. Só que a Arya não tem essa percepção de mundo porque ela é muito nova. E a Sansa, nesse ponto, ela acaba se colocando como uma figura que acaba, né, trazendo essa realidade para a Arya em alguns momentos. Até quase como uma relação, literalmente, de irmã mais velha. De questionar, tipo, mas você vai fazer isso, mas ele é o rei. E mostrando a realidade ali do que estava acontecendo e que ela não poderia simplesmente se cair naquele luto que ela tem depois dos lobos. Acho bastante importante ressaltar que a Arya, ela acaba entrando em estado de luto, literalmente, quando o filho, né, do cozinheiro, não lembro exatamente, vem a falecer. Ela literalmente, ela se culpa bastante. Ela entra em um estado muito infeliz da vida dela no momento que ela chega em Porto Real. E isso acaba causando alguns problemas. Ali, a parte onde ela vai começar a lutar, acaba sendo uma escapatória para ela. Enquanto a Sansa, ela acaba assistindo isso de longe. E mesmo assim, no final das contas, quem é realmente punida por conta dos lobos não é a Arya. A Arya fez a Nymeria fugir. Quem é realmente punida é a própria Sansa. Porque independentemente se a Lady tivesse mordido ou não o Joffrey, a Lady seria punida porque era uma pira ali da própria Cersei em relação aos lobos. Tanto que ela fala que ela queria um casaco novo de pele de lobo. E o Ned que acaba se colocando ali na situação e fala que não, que o lobo vai voltar para as criptas. Então, não achem que é fácil assim. A Cersei, ela tem várias dessas pequenas loucuras dela. A Sansa, ela seria punida independentemente do que acontecesse, porque era algo que já estava ali traçado antes mesmo dessa situação se estourar, né? Porque a gente tem que botar um pouco na consciência que se os lobos chegassem, né, em Porto Real, eu acredito que seria uma nova situação parecida com essa que iria se eclodir, digamos assim. É muito improvável que no futuro da Sansa e da Arya elas continuassem com suas respectivas lobas, enquanto elas estivessem em Porto Real. Nesse ponto da história, a gente também tem que lembrar que a Sansa Stark, ela não era uma menina tão difícil assim de lidar quanto ela é representada na série. Ela tem certas atitudes? Tem, mas não é tão insuportável, bem entre aspas, quanto ela é representada na série, em questão de personalidade. Ela tá bem longe disso. O que se parece muito é que ela tá vivendo ali numa fantasia muito ingênua que acaba sendo um pouco insuportável. Mas isso não significa que ela é uma pessoa escrota, que ela é uma menina mal educada. Muito pelo contrário, ela está sempre ali se esforçando para a rainha gostar dela. E querendo ou não, ela está vivendo o melhor momento da vida dela até aquele momento. Ela está ali sendo prometida, sendo a futura rainha de Westeros. Ela acredita nisso e não faz mal isso acontecer, afinal ela não tinha mais nada com o que se preocupar naquele momento, exceto pela Arya, que em alguns momentos ela acabava tendo algum certo tipo de embate. E chega uma nova pessoa dentro dessa história que as pessoas não levam ela muito em consideração do porquê ela e a Sansa acabavam entrando muito em embate, que é a Ama de Leite. Eu não tenho certeza, mas eu esqueci o nome dela, peraí. A Septa. Então, a Septa ali, que ela começa a cuidar tanto da Arya quanto da Sansa, acaba ensinando ela várias coisas ali, ela acaba criando uma rivalidade entre ela e a Sansa, entre a Arya e a Sansa. Elas acabam criando, fomentando essa rivalidade, e isso é algo que não é comentado. Mas a Septa constantemente fala que a Arya é má. E eu acho isso algo meio pesado de você falar de uma criança, né? Por que você ia falar que uma menina de 7 anos ela é má? Porque ela gosta de lutar? Enfim. E nesse momento, a Sansa ela começa a realmente acreditar nisso. Afinal, ela tá tendo, né, vários embates, né, com a Arya. E isso não seria algo novo ali. Então, para ela, isso faz sentido.
a Arya age da forma que ela age, porque ela é má. E ela tenta constantemente acertar. Então, eu não posso ser igual a Arya, ou senão eu não vou ser rainha. É muito fácil a gente entender qual é a lógica por trás, afinal ela é uma criança. Mas, novamente, parece que as pessoas não conseguem querer entender as ações da Sansa nesse ponto da história. E não é como se as ações da Arya também tivessem muito fundamento, porque ela faz várias coisas erradas e as pessoas ficam constantemente falando, querendo defender essas ações, falando como se fosse um grande mousse, enquanto as ações da Sansa são minimizadas, elas são maximizadas várias vezes. E a gente precisa entender, né, que são duas crianças com uma certa diferença de idade entre elas ali, e é normal irmãos terem embates, principalmente porque elas estavam em um período de adaptação em Porto Real. E também chega uma ponto da história que também acaba causando várias críticas a Sansa, que é a parte onde ela não pensa na Sansa quando o caos já está instaurado, né, ali em Porto Real, ali entre os casas Lannister e a casa Stark já foi instaurada, digamos assim, uma guerra entre elas. E ela acaba indo falar com a rainha e ela acaba esquecendo da Arya. E, de fato, isso é meio chato. Só que ela provavelmente pensava que a Arya estava sendo protegida também ali pelos Lannisters, que eles colocaram ali numa sala separada. Então, é claro que ela não vai pensar que, sei lá, eles iriam torturar ela. Ela não estava pensando que eles eram pessoas que poderiam vir a causar algum tipo de consequência à família dela naquele momento. Porém, isso também não diminui que isso também é uma situação meio complicada e muito irresponsável da parte dela não ter pensado na situação. E também envolvendo a Jane Poo. Se pá, eu acho, na verdade, que essa situação da Jane Poo nem faz muito sentido e que o George R. R. Martin queria tirar ela para escanteio mesmo, para que ele já pensava, né, em criar toda a história da falsa Arya. Então, eu não acho que fosse uma situação ali muito, sei lá, que me convence muito que simplesmente a Sansa ia ficar de saco cheio com a menina chorando no colo dela. Eu só acho que ele inventou ali uma desculpa para tirar ela do quarto. Só que reconhecendo que a situação estava se fechando e que o pai dela estava preso, a Sansa tenta sim resolver a situação da forma que ela consegue. Ela vai pessoalmente falar com a rainha e com o Joffrey para libertarem o pai dela. Então, tipo assim, e ela apela para a parte emocional, ou seja, ela não estava pensando nisso de uma forma, digamos assim, não muito irresponsável, muito pelo contrário. No momento que ela decide pintar o vestido dela, que ela tinha ganhado da rainha, e ido pessoalmente falar com a própria rainha, em meio a todo aquele público, se ajoelhando pessoalmente, desculpa, eu não acho que isso é uma atitude de uma criança que é burra. Muito pelo contrário, eu achei ela apelando para a parte emocional algo muito interessante da parte dela. Uma pena que a Cersei não adianta ser apelada para a parte emocional dela, porque ela não cede. Porém, naquele momento ela realmente acreditava que era a parte onde ela conseguiria apertar e conseguir a possível, né, um negociamento ali sobre a cabeça do pai dela. Isso ela estava fazendo com 12 anos para 13 anos. Então, não me desce essa situação de se acreditar que a Sansa era apenas uma menina chata e extremamente mimada, porque ela não era. Ela pensava muito mais além do que ela até mesmo conseguiria naquela situação. E de uma forma bastante fria até, né? Se você botasse na ponta do lápis. E toda a situação de Ned Stark acontece. Ele é, né, executado em praça pública enquanto a Sansa e a Arya assistem. E isso é um momento de virada de chave de ambas as personagens que vai definir o futuro de ambas dentro da história. A Arya vai para um momento super solitário, muito sofrido, que eu acho que nem vale falar aqui, porque eu ainda estou lendo essa parte da história onde ela está sofrendo muito, então acho que dá um vídeo só para ela. Então vamos continuar aqui só focando na parte da história da Sansa. No momento que o pai dela é assassinado, ela entra em embate pessoalmente com o próprio Joffrey. Porém, ela entra não só nisso, como
em um relacionamento abusivo com o próprio Joffrey. E quando eu falo relacionamento abusivo, eu falo literalmente mesmo. Porque em alguns momentos ela vai se culpar por achar que ela tá estressando o Joffrey demais, que ela tá fazendo alguma coisa errada, enquanto ele ativamente abusa dela de várias e várias formas, principalmente fisicamente. Mas nesse momento ela já não está se deixando levar pela história e muito menos se colocando apenas nesse papel de vítima. Ela está pensando em várias e várias formas de se proteger nesse momento. Inclusive, ela cogita matar o Joffrey. E ela só é impedida pelo próprio cão. Existe essa parte da história onde ela pensa não só em suicídio, né, o famoso ato ali de desviver-se, né, o suicídio, mas em levar o Joffrey junto. Então ela pensa em várias e várias formas disso acontecer e ela quase faz isso realmente acontecer. Só que isso ela é impedida pelo cão, né? Aí eu te pergunto, né? Se a Sansa não é uma pessoa tão ativa, ela é uma menina muito passiva, ela só aceita o que tá acontecendo com ela. Então, aqui eu quero que vocês me respondam. Por que ela está ativamente pensando em matar o Joffrey e se levar junto com ele? Isso não é uma posição de alguém que não está em uma posição passiva e muito pelo contrário, estar num luto imenso e pronta para precisar fazer o que ela precisa fazer para sobreviver? Para mim, me soa muito mais isso. Eu acho que é nesse momento que a Sansa Stark, a nova Sansa Stark, ela nasce. No momento em que ela pensa em matar o Joffrey e se levar junto com ele, e o cão vem e impede isso de acontecer, é quando a gente vê uma nova faceta surgindo dentro dela. E vai definir como ela vai levar a situação, né, com o Joffrey e com o próprio cão, porque ela cria ali uma certa conexão, né, com o cão. E é muito estranho, tá? Nem achem que é algo assim para ser romantizada, porque nem dá. É uma parada assim muito estranha. E a forma que ela vai lidar com o Joffrey no futuro, tentando ali ser manipuladora, tá? Ela vai tentar ser manipuladora com ele e também sendo ali passiva ou se passando de uma pessoa passiva para ele. Mas aqui a gente já não tá falando de apenas de uma menina ingênua, a gente tá falando de uma menina... de uma menina muito traumatizada pelos abusos que vai acontecer a rolê com ela. Ela vai ser culpada por situações, ela vai ser punida por situações onde não tem justificativa por parte do Joffrey. Então, não só, né, apenas ali o trauma da morte do pai que vai carregar junto com ela, ao sentimento da falta da Lady, da Arya, ela sente falta de todo mundo. É uma parte assim da história bem pesada assim, envolvendo ela, sem contar, né, do futuro dela que se aguarda com os Lannisters não ser muito, não assim, não consegue, né, ser muito favorável a ela, porque ela vai em algum momento casar com o Tyrion. E a relação com o Tyrion também é meio estranha. As pessoas tratam como se o Tyrion não queresse nada da Sansa no momento que eles casam, e que ele é compreensível, que ela não o ama, que ela não o quer, e também dela ser muito nova, sendo que não é essa a realidade, muito pelo contrário. O Tyrion deseja, sim, a Sansa. Eu acredito que eu posso falar isso abertamente, porque a gente já pode começar ali, né, a falar sobre um pouco a personalidade do Tyrion dos livros, de não ser uma pessoa assim muito legal em alguns momentos, mas ela sim, ela se cruza com o Tyrion em algum momento, eles vão casar, né, só que em nenhum momento eles vão consumar o casamento, o que vira um problema também. Em contrapartida, a gente também tem essa relação meio louca que ela tem com o cão, que é uma relação meio Bela e a Fera, né, um reconto ali da Bela e a Fera, porque ela é considerada uma menina assim muito bonita para a idade dela, enquanto a Fera é o próprio cão. E ele é uma pessoa, assim, bem agressiva. Nos livros, eu não consigo shippar eles, tá? Sei que tem muita gente que gosta deles quanto casal. Eu não vejo isso, porque eu acho ele uma pessoa muito mais agressiva e que beira a predatório, sabe? Ele é uma pessoa meio predador mesmo. Ah, mas ele protege ela.
Eu não sei o quanto isso é genuíno da parte dele, afinal eu não tenho, né, como ver os povos dele. Só que eu acho que em vários e vários momentos ele força ela, ele não força ela a fazer nada, mas ele tem essa posição de ser um homem predatório. Eu não confiaria nele de jeito nenhum se eu fosse a Sansa. Só que como ela tá num ciclo de abuso muito forte, e nesse momento a gente acaba lembrando um pouco a relação da Daenerys com o Khal Drogo, que no começo é uma relação terrível, mas vira sim uma relação de querer ser submissa ao cara, né? Não necessariamente, eu acredito que eu não consegui expressar exatamente o que eu quis dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que vira uma situação meio incômoda, né? De achar que isso pode vir a virar algo mais romântico da visão da Sansa. Então ela pensa, né? Nossa, como meus sonhos foram destruídos. E daí vem esse cara que, em teoria, era uma pessoa que ela não gostava, né? Não era uma pessoa confiável. Mas aos poucos ele vai se mostrando que ele é, digamos assim, bem, entre aspas, confiável, mas que ele tem graças nela, né? Que ele tem algum tipo de sentimento por ela e que, no fundo, ele não quer machucar ela de fato. Então ela confunde essas duas coisas. No momento que ela está sendo extremamente abusada pelo Joffrey, ele acaba sendo o único ponto onde ela é bem tratada, onde ela aceita enquanto uma menina ali, enfim. E eu arrisco dizer que ela cria, assim, uma certa paixão por ele, porque ela não consegue entender a situação em que ela tá. Isso lembra a situação da própria Daenerys, que no começo ela era ativamente abusada sexualmente do Khal Drogo ao ponto dela querer, né, cometer suicídio por conta disso, e chega no momento onde ela acaba meio que criando sentimentos pelo Drogo, mesmo ele continuando sendo uma pessoa extremamente agressiva. Eu acho que nesse ponto a história das duas se cruzam porque elas se veem na mesma posição, só que em questões e em contextos diferentes. Bem, eu acredito que esse vídeo ele já está bastante grande, dá pra gente continuar falando sobre o assunto da Sansa Stark. Eu poderia ficar por horas falando aqui, e eu acredito que eu vou ter que fazer outro vídeo falando sobre ela, porque ela é uma personagem muito interessante para mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria que vocês dessem mais as suas visões da Sansa aqui nos comentários, porque ela é uma personagem que eu gosto muito. E eu também gosto dos paralelos que ela traz com ela. Enfim, encerrando esse vídeo por aqui, eu agradeço quem escutou até aqui. Eu também espero que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Eu tenho uma conta bastante ativa no TikTok, Amanda Boneoli. Eu também tenho Instagram, só que eu só não sou muito ativa lá, não, né? Eu não tenho costume de ficar postando no Instagram, mas no TikTok eu tô sempre por lá. Assistam meus vídeos curtos, porque eu trago outras discussões um pouco menos aprofundadas, outras mais. Eu pretendo fazer mais vídeos nesse molde aqui. Então, um beijo e tchau!